Olá, sejam bem-vindos à nossa aula. Estamos na terceira teleaula. Como passa rápido, né? A disciplina está quase acabando. Lembram de mim? Sou a professora Elisete. Estou com vocês já pela terceira vez, né? A semana que vem é o nosso último encontro. E o tema da aula de hoje é negociação comercial, né? Implementação e até a validação. Então, o processo de negociação, nós já vimos na aula passada, alguns fatores. Estamos já, né, na terceira aula para tentar entender como é uma negociação. E da aula passada para cá, nós estamos trabalhando exatamente a parte da negociação comercial. Quais são os fatores que são importantes dentro de um contrato, o que é um contrato, como que são os atores desse contrato, o que nós precisamos fazer para efetivamente não termos um susto, entre aspas, né? Aí eu pergunto para vocês, será que alguma vez vocês leram todos os detalhes, os contratos que vocês assinam? Inclusive aquele da internet que tem lá, quando você vai instalar um programa, aceito, e você simplesmente clica lá e aceita. Você leu o que está ali? A maioria das vezes a gente não lê, né? Mas deveria, porque são nas entrelinhas que estão todos os dados, as informações, as quais nós precisamos para quê? Para exatamente trabalhar num projeto, numa parceria com o outro que não tenha problemas, ou pelo menos que minimize esses problemas. Por isso, nossa aula de hoje vai tratar exatamente desses pontos de conflitos, mais ligados aos fatores comerciais mesmo, como se trabalha, como é que se coloca isso num contexto organizacional. E para iniciar nossa aula, né, eu faço um convite para vocês, para ver lá no slide, um convite ao estudo. Então, qual é o objetivo da aula de hoje, né, professores? O nosso objetivo de aprendizagem, nesta etapa da disciplina, na terceira unidade da disciplina, seria abordar as etapas para o fechamento da negociação. E para isso trabalharemos com a negociação evolutiva. Nós vamos ver, então, né, nós já vimos o tipo de negociação alguns aulas anteriores, mas hoje nós vamos ver a evolutiva, que foi criada através da teoria do sistema, se baseou lá em Bertrand. Então, mas isso nós vamos ver mais para frente. Então, para que esse objetivo seja alcançado, acompanhe a situação baseada na realidade que é proposta na unidade. E qual é essa situação que foi proposta? Vamos ver. Diferentemente, até esses dias atrás, nós trabalhávamos com o quê? Nós trabalhávamos com a digital, né, a empresa digital lá, que estava negociando com a Xinyi. Agora, diferentemente, nosso contexto mudou. O nosso contexto está ligado, a negociação que nós vamos auxiliar, que nós vamos trabalhar como, eu posso dizer assim, atores ou então consultores nessa empresa, vai ser numa empresa onde está criando entre dois amigos, tá? O Zacarias e o Matias, que se conheciam desde pequeno, ficaram por um grande tempo separados e agora retornaram, se encontraram depois de muitos anos e descobriu que um está precisando de ajuda. E é isso que a gente vai fazer nessa aula, fazer com que os dois tenham os seus objetivos, como eu posso dizer, traçados inicialmente, terminados, avaliados, entendendo quais são as etapas que nós precisamos auxiliar e tomar um pouquinho mais cuidado. Desde a parte do framework, que é quando nós vamos fazer o esboço de um contrato, até a finalização, a assinatura e o término desse contrato, onde nós faremos um checklist para vendo onde deu certo, aonde nós erramos, o que nós precisamos melhorar, tivemos que ter termo aditivo nesse contrato, não tivemos, então alguns fatores que interferiram significativamente dentro desse contexto. Então nossas quatro situações, problemas, estarão pautadas nesses dois amigos que estarão trabalhando juntos. Continuando lá no slide, nós vamos saber que o amigo, continuando, né, a exemplificar, sabendo que o amigo estava desempregado, Zacarias, que é o dono de uma mineradora na região, procurou Matias e fez a seguinte proposta. Sugeriu que ele abrisse uma locadora de veículos
e que locasse para as suas empresas 5 caminhonetes que ele estava precisando. As conversas iniciais evoluíram e os dois se encontrarão para firmar acordo e acertar detalhes finais. Só que tem um pequeno detalhe aí, né? Quando nós estamos falando de amigos, essa situação de troca de favores, entre aspas, nós temos que fazer amizade, negócios à parte. É isso que nós vamos fazer para intermediar esses dois amigos, para que a amizade deles não acabe devido a esse auxílio que um irá prestar para o outro. Nós temos que lembrar que as pessoas, elas muitas vezes, né, têm um laço afetivo muito grande. E esse laço afetivo, se a gente não tiver uma inteligência emocional bem estabilizada, pode influenciar nas suas relações, inclusive nas relações profissionais. Então, às vezes, uma palavra mal falada, né, maldita, entre aspas, um diálogo que não esteja muito claro, uma conversa, ela pode desencadear alguns conflitos. Por isso que a comunicação, quando nós falamos de negociação comercial, o acordo em um contrato tem que ser muito bem redigido, tem que ser muito bem pautado nos desejos de ambos, para que não tenha esse problema mais tarde. Então, nessa história, os dois amigos se encontraram. Um viu que o outro estava precisando de ajuda e o outro iria precisar locar alguns veículos. Então ele pensou, poxa, vou dar a dica para ele. Ele abre essa locadora, investe nessas 5 caminhonetes e eu loco dele. Então, uma mão lava a outra e as duas, né, lavam o rosto, como se diz. Os dois trabalham em parceria. O amigo que precisava lá comprar as caminhonetas, ele estava assim em apuros, ele não tinha muito dinheiro. Então, ele fez, como se nós dissemos aqui, né, das tripas do coração, para conseguir comprar esses veículos. Então, ele apostou todas as suas fichas nessa empresa. Se der certo, a vida dele muda. Se der errado, ele perde todo o dinheiro que ele emprestou, né? Se endivida muito mais e talvez pode perder, inclusive, o amigo. Então, veja que dificuldade que é a nossa situação problema de hoje. E para continuar, né, nesse sistema, nós podemos dizer que dentro desses estudos, o Zacarias, ele é um cara, assim que eu posso dizer para vocês, ele é um cara bom, porque ele quer ajudar o amigo. E o Matias, um pouco com medo, né, de como, será que eu vou dar conta de fazer isso daí? Mas a boa vontade, a amizade acaba gerando frutos, que às vezes é muito maior do que a gente pensa, não é assim? Então esse vai ser o nosso grande desafio dessa nossa aula, esse vai ser nosso tema de abertura, auxiliar no contrato comercial. Mas antes de irmos à aula, eu tenho que lembrar de uma coisa. Eu pedi para o tutor anterior salvar para mim o chat da aula, para ver se vocês tinham algumas dúvidas, porque às vezes não dá tempo de mandar todas as perguntas, todas as dúvidas. E eu vi que alguns alunos questionaram, alguns tutores, não sei se os alunos questionaram, perguntaram ali, depois lá no chat da nossa aula de atividade também. Aí eu respondi lá, mas talvez não tenha respondido para todos. Estavam com dúvida sobre o que é o framing. Lembram quando nós falamos de framing? Framing nada mais é do que quando nós vendemos o nosso peixe. Ela é uma ferramenta, entre aspas, psicológica que eu utilizo para fazer com que o outro veja as possibilidades e os valores do meu produto ou do meu serviço. Então, é uma forma como você consegue vender o seu peixe, é uma estratégia não é de venda, mas de abertura, de como você enquadra o seu produto dentro da percepção do outro. Então, é algo que eu posso dizer para vocês, que ela tá mais ligada a você conseguir agregar valor ao seu produto quando você a utiliza de uma forma mais clara. Nós não vamos mais falar de framing hoje, tá? Hoje nosso ponto vai ser outro, mas vocês sabem que lá no livro vocês podem encontrar também mais algumas coisas. Aproveitando, eu prometi para vocês colocar lá abrir um fórum com vídeos
e livros. Eu só não postei ainda porque está faltando um livro que eu não achei a bibliografia. Eu vou pesquisar hoje, ver se eu consigo localizar e qualquer coisa eu ainda abro hoje mesmo. Se eu não abrir hoje, amanhã, sem falta, eu abro. Eu sei que filmes eu já tenho quase uns 20 que eu coloquei lá para vocês. Se vocês ficarem assistindo, vocês vão ter o feriado todinho para assistir vídeos, ok? Tranquilo? Então, vamos ver agora lá no slide quais são os conhecimentos prévios que nós necessitamos para trabalhar na disciplina de hoje. Quando nós falamos em conhecimentos prévios, né, nós temos que pensar que existem vocês teoricamente já deveriam ter vindo para a aula, né, com a unidade 3 totalmente lida e, entre aspas, dominada. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos ver aqui sobre acordos e contratos, conflitos em negociação comercial, quais são os tipos de conflitos que a gente vai encontrar, mas também, principalmente, o que nós vamos fazer para trabalhar esses conflitos. E aí nós vamos trabalhar com as hacks, né? Lembram o que é hacks? Lembram ou não lembram? Tá lá na aula de atividade de vocês. Não? Não acredito que vocês não lembram. Eu não vou contar para vocês vão esperar mais um pouco então, só para ficar curioso. Terceiros em uma negociação comercial. Onde eles entram? Qual o papel de cada um deles? Nós temos praticamente 4 tipos, né, de terceiros numa negociação. E nós vamos ver isso daí. Revisão de desempenho em uma negociação comercial. Esse aqui é o feedback dela, né? É onde nós vamos avaliar. Como administrador, a gente sempre sabe que tem os 4, né? Eu tenho que planejar, organizar, realizar e avaliar no final. Então, todo esse processo, que é cíclico, na negociação eles também têm. Então, será que aquilo que eu planejei realmente aconteceu? E onde eu vou ver isso aqui? Na avaliação final ou no pós-venda, como alguns chamam. Nesse sentido, nós podemos dizer que o trabalho dos nossos queridos colegas ali, o Matias e o Zacarias, eu confundo o nome dos dois, então eu vou falar os dois e de repente quando for mais importante eu falar o nome de um para vocês eu falo, tá? Os dois ali, os parceiros, estão começando o seu negócio. Empolgação total, não é? Quando você está ali empreendendo, fazendo uma nova forma, um ajudando o outro. Então, é como se diz, a alegria é o primeiro ponto. É igual no casamento. Diz que se casamento fosse bom, não precisava de testemunha. Ô, dó, meu Deus do céu. Brincadeirinha. Mas é uma verdade, no contrato também, pode ver. Vocês já assinaram o contrato? Um contrato de locação precisa de uma testemunha. Precisa de testemunhas para dizer que realmente ambos ali, né, os dois atores de negociação, estão de acordo com as cláusulas ali específicas. Então, esse é o primeiro ponto que nós vamos começar a entender na nossa atividade. Como que é? O que a gente vai fazer, então? Primeira coisa, vamos pensar na situação geradora de problema entre o Zacarias e o Matias? Lá no slide, então nós vamos entender o que é e como será essa danada dessa negociação. Eu posso dizer para vocês que nosso papel será conduzir uma negociação para a locadora de Matias. Então, Matias é o amigo que comprou os 5 carros. Matias está prestes a concluir uma negociação com Zacarias. Fato este que lhe permitirá abrir uma empresa de locação de veículos. Como o investimento que precisa ser feito é grande, Matias propôs inicialmente um contrato de aluguel de 18 meses para Zacarias. E por que ele fez isso? Qual foi o grande desafio para ele fazer isso daqui? Vocês já pararam para pensar por quê? Por que então que ele vai fazer? Uma das grandes dificuldades de se trabalhar numa situação dessa é que ele também queria garantir possíveis defeitos de manutenção não programada que poderiam vir a ser necessários nesses veículos. Veja, quando eu faço um contrato de locação, não é?
Opa, locação, professora, não é com localização não. De locação, o que eu preciso? A minha parte está restrita a alguns fatores. Então, se eu estou locando, eu não tenho que arcar com as manutenções, tá? Eu tenho que ter o carro em constante perfeito. Se eu não tenho um, eu tenho que ter um carro reserva. Então, quando eu faço esse tipo, entre aspas, quase terceirizo minha frota, né? Que eu não compro, eu loco de uma locadora, eu tenho alguns deveres, né? E tenho alguns direitos. Então, são esses deveres e esses direitos que devem estar ali avaliados. Nesse caso, o que ele fez? Ele pensou em como fazer e reverter essa situação. O carro, vocês sabem, vamos pegar aí, que ele pegue cinco carros. O carro, ele tem algumas coisas, ele tem depreciação, não é? Você compra um carro zero, hoje ele custa um valor, daqui 3 meses ele custa bem menos, você já perdeu no mínimo 5 mil reais num carro básico, porque você vai ter emplacamento, você vai ter IPVA para pagar, você vai ter outras coisas, né? Documentação, tudo isso fora a desvalorização. Porque quando você tira o carro da concessionária, infelizmente ele já perde valor. Você não consegue mais revendê-lo pelo mesmo preço que você pagou, mesmo se você não tendo andado 1 quilômetro com ele. Incrível, né? Mas é assim. Outra coisa, existem peças que vai ter um desgaste por uso mesmo normal. Quais são? A pastilha de freio, eu acredito que é um. Às vezes as lâmpadas por algum problema pode queimar. As coisas básicas ali, né? Você vai ter que fazer a troca de óleo em determinado período. Mas e onde serão usados esses carros? Bom, você já percebeu que a empresa é uma mineradora. Então, se ele vai transportar minério, será que a estrada é só de asfalto? Provavelmente não. Essa pode ser de cascalho, pode ter algumas coisas que vai influenciar no desgaste automático do carro. E aí, como é que vai ser? Quem vai pagar esse desgaste? Tudo isso são coisas que a gente vai ter que analisar e ver, né, a partir de agora, nas nossas situações problemas. Então, por isso, eu convido vocês a assistir o vídeo que dará abertura à nossa primeira situação problema. Vamos assistir? E aí, tudo pronto para começar a resolução das situações problema? Quero lembrar que é importante você ter feito a pré-aula, porque agora vamos aplicar na prática as teorias que você viu. Vamos resolver cada uma das situações problema em 3 passos. Primeiro, com a ajuda do professor, vamos interpretar os dados da situação problema. Em seguida, vamos problematizá-la e levantar hipóteses. E no final, vamos aplicar os conceitos e teorias que foram resgatados pelo professor para solucionar a SP. Combinado? Então vamos a esse primeiro desafio. E aí, preparados para ajudar os Matias e o Zacarias? Então vamos no slide ver quem nós vamos ajudar? Bom, ajudaremos Matias a finalizar a negociação que está envolvido com Zacarias. Como a negociação será entre os 2 amigos de infância, espera-se que esteja livre de problemas. Aí é que eu digo para vocês, cuidado, porque provavelmente esse acredita-se, toma cuidado. Porque por excesso de confiança, às vezes nós podemos não preparar um contrato como realmente deveria acontecer. Sabe esses contratos que a gente faz de aluguel? Se você não conhece inquilino, você põe até os mínimos detalhes. Se é para o teu parente, você faz de qualquer jeito. O que acontece? Dor de cabeça depois, briga em família. Então, cuidado, o contrato comercial nem depende de quem você está trabalhando. Tem que ser o mais claro possível para ambas as partes. Por isso, a dica da professora aqui, releiam das aulas anteriores o processo de comunicação, porque todo problema, tudo que está embasado em negociação, se refere à comunicação. Seja ela escrita, seja ela falada, seja ela apenas pela forma como se porta, né? Porque às vezes palavras, silêncio diz muito mais que muitas palavras. Nós temos que aprender a decodificar isso. Então preste bastante atenção. Outra coisa,
que eu quero reforçar para vocês, né? Já lembrando a prova, não esqueçam de estudar também sobre a árvore da decisão, lembra? Nós falamos da negociação 3D e da árvore da decisão. Releiam de novo, é importante conhecer como é o processo, porque vocês vão utilizar isso muito na vida de vocês. São duas coisas que vocês vão utilizar: a comunicação e a árvore de decisão, né? Que eu acredito que é o básico de qualquer negociação. Bom, já que a gente vai ajudar o Matias e o Zacarias, como é que a gente vai fazer isso? Lá no slide, então, eu pergunto para vocês, o que vamos fazer? Vamos preparar um framework de acordo com os objetivos que eles devem ter ao negociar com o Zacarias. E quais são os interesses que ele precisa ter para manter no acordo final. Quando nós falamos aqui nesse caso aqui, quais são os acordos que nós precisamos ter, vejamos, nós temos que anotar o framework. Vamos explicar primeiro o que é para vocês um framework, né? O framework, ele está ligado não apenas ele não é um acordo em si e não é um contrato, mas são algumas anotações que você começa a fazer, um esboço do que realmente será o contrato. Então você tem que anotar qual é o valor que você quer pagar ou quer cobrar. Chegando, sabe aqueles que eu falei para vocês na aula passada, que nós temos que ter uma margem de negociação? Qual que é o meu mínimo que eu posso aceitar, qual é o meu máximo? Quais são as cláusulas que eu preciso colocar nesse contrato? No caso aí que é locação, de quem será a manutenção, qual é o período que eu terei manutenção, se nós vamos embutir seguro, quem serão os condutores desse veículo, quem se responsabilizar por danos pequenos, tudo isso nós vamos estar aonde? Lá no framework, que é um esboço do nosso contrato inicial, onde os nossos acordos estão sendo escritos e anotados para depois realmente entrar no contrato. Então, voltando lá no slide, vamos entender então que esse framework, né, será preparado para que ambos, né, cheguem a um ganha-ganha. E nesse caso, que eu posso dizer para vocês, quando nós falamos de preparar um framework, nós temos que lembrar que a negociação ela não pode ser um fato isolado. Ao contrário, ela tem que ser um relacionamento, porque a negociação de uma vez só é uma venda. E esse fato isolado, essa negociação, ela vai ser o quê? De longo prazo. E uma negociação de longo prazo, ela tem que atingir os benefícios e o ganha-ganha para ambos, tanto o contratante como o contratado. Nesse caso aqui, Zacarias e Matias devem estar de acordo com esses itens que serão anotados no framework. Então, quanto melhor for o framework deles, melhor eles terão o passo de um contrato bem feito e evitarão futuros conflitos depois. Aí nós temos aquele item, a primeira oferta. Quem é responsável pela primeira oferta? Será que eu faço ou não faço a primeira oferta? Lembrando que a primeira oferta não está ligada à primeira interação. A primeira interação é outra coisa. A gente já se inteirou, já conversou, já fez o framework. Mas a oferta, ela está ligada... Alguns autores, eles dizem que quando você faz a primeira oferta, primeiro que o outro, você acaba perdendo o poder. Mas depende do momento, pessoal. Por que eu digo isso para vocês? Porque quando você tem noção do mana, né? Vocês lembram? O que significa mana, professora? Não lembram? Melhor alternativa para um acordo negociado. Então, gravem isso, mana. Melhor alternativa para um acordo negociado. Então, quando você sabe da mana do outro, você saberá também o quanto você poderá chegar. Porque se você sabe, e como é que a gente vai saber da mana do outro? Através do planejamento, que é o primeiro momento da negociação, onde eu não estou junto quando o Matias, separadamente do Zacarias, vai fazer
o seu planejamento. Então, o Zacarias vai ter que ver quanto que ele vai gastar, qual vai ser o processo que ele vai adquirir, como é que ele vai fazer nesse caso. Então, e o outro da mesma forma. Nesse caso aqui, como eu estava falando para vocês, alguns autores dizem que fazer a primeira oferta vai tirar meu poder. Porém, pode ser que você, ao fazer a primeira oferta, ao invés de você perder o seu poder, ao contrário, você aumente mais o seu poder. Porque você vai estar mostrando para o outro que você sabe da margem, que você não está tirando lucro dali. O seu relacionamento pode ser fortalecido ao maior tempo. Vamos dar um exemplo aqui. Se o Zacarias está fazendo, eu sempre tenho dúvida dentro do vamos falar assim, aquele que está colocando lá, comprando os carros, ele tem que pegar os 5 carros para alocar para o amigo. Como é que ele vai fazer para organizar isso aqui? Como é que ele vai, o que ele vai esboçar lá no framework para que eu possa ter uma certeza que essa negociação vai dar certo? Bom, se eu já sei qual que vai ser meus custos fixos e variáveis, não é? Com esses 5 carros. Por quê? Porque eu já vi na locadora, tomei algumas decisões. Será que eu vou fazer a revisão anual desse carro, ou como se pede a tantos quilômetros? Ou como é um carro locado, eu vou fazer um seguro diferente, eu vou procurar a empresa que faz a manutenção e acordar com ela um desconto para fazer essa manutenção ou a cada 2 meses, ou mensalmente, alguma coisa assim, para que aquele carro não tenha um desgaste maior. Porque a gente sabe que todo carro depende muito da conservação. Você pega carro com 1 ano que parece que tem 10, e você pega carro de 20 anos que parece que está novinho, porque é a manutenção, é a forma que é cuidado daquele carro. Então, nesse sentido, a primeira coisa que a gente tem que fazer, se você ali na oferta, né, ele sabe, olha, eu tenho minha margem, tanto e tanto, eu não posso, vou ficar no meio mais ou menos que eu possa cobrir todos os meus custos. Então, por que eu não vou fazer oferta? Eu vou chegar lá e falar para olha, 5 carros, tantos a semana toda, ou como é que vai ser negociado, é tanto. Está bom para você? Podemos fechar o acordo? Ou com esse item a gente fecha o acordo? Perfeito. Pode ser que não feche aí, que vá de novo, renegocie, olha, não, ainda não está bom, mas eu tenho uma contraproposta. E aí começa realmente a negociação. Mas alguém tem que dar o primeiro passo. Então, na minha visão, você não perde o poder. Você perde o poder se você quiser começar a testar a outra parte, fazendo, às vezes, uma oferta muito abaixo do que o outro aceitaria. Não é? Então, por exemplo, eu quero alocar seu carro custa nas locadoras por aí diariamente em torno de R$600, eu vou oferecer 50. É um absurdo. Isso é uma ofensa. Já começou por aí, então tá errado. Mas se custa 600 por aí, eu ofereço, olha, eu te pago 580 e o 580 para ele paga os custos dele, perfeito. Não é uma boa oferta? Então, toda oferta, essa questão de primeira oferta vai depender do quê? De como é que a gente vai se inteirando com o outro, conhecendo, analisando, planejando. Por isso que o planejamento é o primeiro passo. É quando você sabe tudo, você vai monitorar os custos. E mesmo assim, pessoal, ainda vocês vão ver no decorrer da nossa aula que alguma coisa que você planejou, às vezes ficou faltando. E você vai ter depois que pôr um termo aditivo nesse contrato. E é assim mesmo. Os contratos eles não precisam ser duros e inflexíveis. Eles podem ter essa flexibilidade de determinado momento as partes conversarem e estipularem alguma coisa que ficou faltando. Só que também não pode ser a todo momento que está fazendo um termo aditivo. Senão você termina com descrédito, né? Poxa, cada vez vou incluir uma coisa, o outro pode acreditar que você esteja querendo ludibriá-lo. E aí é um perde-perde para os dois lados. Portanto, vamos no slide continuar a entender o que é o framework. Palavra difícil, né, professora? A primeira negociação é muito. Como eu disse para vocês, o maior escritor de negociação é o Yuri, e então ele tudo praticamente nasceu dele. Então,
a terminologia também é muito em inglês. Então, framework de um acordo. O que é um framework de um acordo? Ele não é um acordo, mas ele é um esboço que deve servir para ambos os lados. Então, o framework deve ter todos os seus objetivos e indicar qual será a melhor negociação possível, tá? Então, nesse caso aqui, nós podemos dizer que nós vamos indicar os valores, não é? Quais são os valores que serão aplicados, o tempo, por quanto tempo será? Será um contrato mensal, anual, semestral, 2 anos. Eu vou pôr também aqui quais serão como se diz? O foro, né? O que é o foro, pessoal? Olha aqui, é onde serão decididas as negociações, por exemplo, se tiver um impasse ou um conflito. Vai ser na cidade de, vamos ver, Macaúbas do Sul, que é lá, faz de conta que eles moram lá. Mas não é, né? Acho que é Adrealina é o nome da cidade, eu não esqueci o nome da cidade. Mas o foro é a cidade aonde serão discutidos os acordos. Então, isso já tem que estar lá no framework, para que vocês saibam a melhor forma de trabalhar isso. Então, vejam, o framework ainda não é o contrato, ele é um esboço. E aí você deve estar perguntando, mas por que é um esboço? Vejam. Para você digitar o contrato ele demanda tempo, ele demanda cláusulas. Se você já tem um pré-requisito, já um checklist ali de mais ou menos o que você vai fazer, fica muito mais fácil. Se não, o contrato você redige, vai, volta, fica desgastante para ambas as partes. Por isso que o contrato, ele é algo importante, mas ele tem que ser revisto no máximo 2 vezes com pequenas alterações. Caso contrário, você vai começar a perder o descrédito e faz tanta alteração que vai ficar parecendo uma coxa de retalhos no final. Por isso que o framework ele é importante para esse processo. Bom, falamos do esboço, agora nós vamos entrar no contrato. O que é um contrato? Eu trago para vocês no slide a definição do que é contrato, né? Aí eu pergunto, quem de vocês nunca assinou um contrato ou não viu um contrato? Nem que seja o contrato de baixar aquele programa lá do Google. Então nós podemos dizer que contrato é um documento que registra um acordo entre 2 ou mais pessoas para a execução de alguma coisa sobre determinadas condições. Quando nós falamos de contrato, nós estamos falando que aqui estarão escritos todas dos deveres e dos direitos de cada parte. E terá a assinatura de ambos, das partes, além das testemunhas, para validar que isso existe. Normalmente esse contrato ele também é registrado em alguma sociedade, algum local, dependendo de como é feito. Então, nesse sentido, quando nós falamos em fazer um contrato, em trabalhar no contrato, nós precisamos estudar como isso afeta o dia a dia da organização. Um contrato bem feito é sinal de garantia entre as partes, porque tudo que é acordado é cobrado. Então é assim, se eu, por exemplo, sou um fornecedor que te prometo entregar tal produto dia 10, chegou dia 10, eu não te entreguei, eu vou ter que pagar uma multa contratual. E isso tem que estar escrito no contrato. Se no contrato disser que você tem que pagar dia 10, mas você tem que entregar dia 10. Mas se você não entregar dia 10, só está ali, entregar dia 10. Não tem cláusula dizendo que você se atrasar, você vai perder dinheiro, ou se atrasar você vai ter que pagar multa, ou se atrasar vai ter que pagar mais, entregar mais peças. Então, qual a diferença? Para que eu tenho um contrato? Então, estão entendendo como isso é importante? Então, a partir de agora que vocês já sabem o que é um framework, que já sabem o que é um contrato, nós vamos ajudar os amigos lá, né, a resolver o problema. Vamos lá então no slide? Para ajudar Matias, nós vamos ter que definir todas as variáveis que irão compor o acordo. Primeira coisa, tempo de locação. Será onde ficará esses veículos?
né? Nós vamos falar sobre a locação. Será que esse veículo vai ser devolvido no final de semana? Não vai? Vai ficar na empresa? Se ficar na empresa, aonde ficará? Tem um lugar correto, definido, aonde vai ficar? Vai ficar no posto da esquina? Vai ficar dentro da empresa? Vai ficar na mineradora? Onde ficará esses carros? Qual é o tempo de locação? Então, eu vou fazer essa locação por semana, diária, ou então eu vou fazer ele por todo o contrato. Então, se o contrato é de 18 meses, então essa locação será por 18 meses. Aqui, nesse caso aqui, eu posso dizer para vocês o lucro. O que é o lucro? Como é que você define o lucro? Você vai definir através da sua margem de contribuição, né, ou margem de lucro. E como é que você calcula essa sua margem? Através dos custos fixos, né, e dos custos variáveis. Então, seus custos fixos versus seus custos variáveis. Você vai definir qual que é a margem de lucro que você precisa para conseguir dar andamento na sua empresa. Então, isso aqui você vai ter que anotar. Responsabilidades. Então, quem vai ser responsabilizado? Vamos ver aqui no caso de... Lembra que eu falei que tem uma estrada de pedra lá onde eles vão trabalhar? Então, aí aquele carro fica cheio de pontinhos das pedras batendo na lataria. Quem é responsável por essa correção? O Matias ou o Zacarias? Isso tem que constar no acordo também. Problemas de mau uso do carro. Vejam, isso aqui não é um problema de mau uso, certo? As pedrinhas. É um problema de tempo. É exatamente se você ter um carro que está numa chuva de granizo, você está andando com ele e cai uma chuva de granizo. Não tem que você... Se você está numa BR, não tem onde você parar, então não é um problema de mau uso. A responsabilidade aí é o que vai ser de quem? Da seguradora, que vai pagar isso aí. Como é que vai ser? Isso tem que anotar. Agora, o que é um problema de mau uso? O problema de mau uso está ligado desde pessoas que dirigem de qualquer jeito, né? Vamos dizer assim, cada dia essa caminhoneta vai ser dirigida por um dos motoristas ou vai ser o motorista fixo? Se for motorista fixo, é mais fácil de você mapear esses problemas. Mas vejam, tem gente que tem mania de dirigir segurando o câmbio, né? O peso da mão no câmbio traz problemas para a caixa de câmbio. Outros, então, ficam ali com o pé na embreagem. O pé na embreagem tem desgaste de embreagem. Então, tudo isso são coisas, não cuida, joga lixo dentro, deixa no sol sem pôr aquele tampa quebra-sol. Então, tudo isso vai causando o quê? Um desgaste por mau uso. Sem contar que quando vai estacionar, né, dá aquela batida, encaixa o carro embaixo como é que chama? Socorro aos universitários. Ai, o meio-fio, o pessoal vai, a hora que ela tira, você vê, né? Tirando. Vai dar uma ré ali, não olha direito, puf, aquele amassadinho. Então, essas pequenas coisas, quem é que vai cuidar? Outra coisa, garantia. Qual é a garantia desse carro? O que eu tenho? Vou fazer um seguro adicional? Não vou? Se der uma batida, quem é que vai cobrir os custos? Então, tudo isso tem que estar colocado. E avaria também, esses tipos de avaria, como eu falei, avarias em decorrência do uso, porque às vezes você vai ter, né, o uso, você vai, como diz, o óleo, apesar que o óleo não é uma avaria, o óleo é um componente de manutenção. Mas vamos, por exemplo, o pneu, você tá com o pneu, furou o pneu, quem é que vai repor esse pneu? De uma certa forma, ele é uma avaria, porque você passou no buraco, crack, quebrou, e aí, quem vai repor? Então, tudo isso tem que estar ligados lá no contrato. Tem que estar mínimo. Quem é a responsabilidade de quem em qualquer parte. Então, nesse caso, nós vamos trabalhar exatamente isso. Então, finalizamos ali. É isso que tem. Vamos voltar ali só para ver o que tem que ter nesse contrato. Vamos voltar no slide só para finalizar mesmo? Então, vejam. Nós precisamos ter, primeira coisa, tempo de locação tem que estar escrito. A margem de lucro eu posso ser definida, mas o percentual de pago, nesse caso que eu posso trocar pelo valor de locação.
de quem será a responsabilidade por cada coisa, os problemas de uso, a garantia daquele carro, as avarias, quem serão responsáveis. Até aqui, pessoal, pode ser que a gente pode colocar, de repente, um exemplo. Tá lá aquele motorista doidão, passa a 180 num lugar onde a placa é 80 por hora. Vem uma multa. E aí, quem paga? Isso tem que estar no contrato, porque senão vai ser um jogo de empurra-empurra, e aí vai sobrar para a empresa que é a locadora, porque está lá no nome dela o carro. Então, vocês estão vendo como são coisas que a gente precisa analisar? Então, fechando essa parte, nós vamos para a nossa segunda situação problema. E eu convido vocês a assistir o vídeo. Vamos ver? Você viu aí que os conceitos utilizados para resolver a primeira SP estavam todos na pré-aula, certo? Antes de seguir em frente, ficou com alguma dúvida nesta SP? Você tem algum comentário a fazer? Sem problemas. Ter dúvida é um bom sinal. Isso quer dizer que você está no caminho certo para a aprendizagem. Não deixe de enviar suas dúvidas. No final desta aula, teremos um momento de interação. Agora é hora de passarmos para a segunda situação problema. Confere aí. Prontos para o desafio? Vamos então para a segunda situação? Lá no slide nós temos que a negociação contratual de Matias e Zacarias. O que nós vamos fazer? Ajudar na preparação do contrato. Mas por que nós? Não teria que ser um especialista? Sim, opa, era sim, era uma especialista. Era a Mirtes, advogada, que tinha sido contratada, mas infelizmente teve um imprevisto e ela viajou. Aí contrataram quem? Nós. Então, aqui estamos nós para ajudar a preparar essa negociação. Então, como nós falamos em preparar essa negociação, nós vamos entender para que aquele acordo que nós temos lá, que dê tudo certinho, para que o contrato seja certo, dentre as cláusulas contratuais, nós temos que ter as possíveis, como eu posso dizer, alternativas para resolução de conflitos. O que é isso? As RACs. Ah, essa vocês estão craque, né? Eu falei a definição para vocês, né? Eu queria pegar vocês mais um pouquinho. Por que eu estou batendo nesse item? Porque lá na atividade de portfólio em grupo de vocês, na nossa disciplina, é sobre as RACs. Então, hoje vocês têm que ficar antenados, porque vocês vão matar a atividade de portfólio da disciplina hoje, ok? Então, vamos lá no slide ver quais são as RACs, quais são as primeiras. Algumas delas vocês já conhecem, né? Nós podemos dizer para vocês que a primeira que nós temos aqui é a negociação. A negociação, ela é uma das formas de solucionar o conflito sem a participação de terceiros, aonde você vai ter só o Matias e o Zacarias negociando, tá? Então, tranquilo, eles vão negociar entre si para chegar a um acordo, não é? Já em a mediação, diferentemente da negociação, a mediação, você já tem que ter um elemento neutro, que é o mediador. E por quê? O que é a mediação? Nada mais é do que o fomento de uma cultura de paz, em oposição ao conflito. Então, o mediador, ele vai tentar resolver aquela situação de conflito, né? Fazendo mostrando para ambos a importância da negociação. Por isso, é uma negociação assistida, onde a terceira parte, que é o mediador, nesse caso, tem como objetivo criar vínculos ou recriar esses vínculos entre as pessoas, facilitando o diálogo. Nesse caso da mediação, o objetivo é o quê? O ganha-ganha para ambos. Então, o mediador vai mostrar para eles que aquele conflito, com base no diálogo, tudo pode ser resolvido e que ambos terão chance de conversar e de continuar a negociação, porque ela é uma negociação de longo prazo. E a conciliação? Bom, a conciliação
E a mediação, se vocês não se atentarem muito, ela é um pouco parecida, mas vocês vão perceber que tem algumas diferenças e a gente já vai ressaltá-las. A conciliação ela é indicada quando o conflito ele é iminente, ou seja, quando existe uma identificação clara do que é a discórdia ou conflito. E na conciliação, a terceira pessoa, aí no caso, que é o conciliador, ele vai propor uma situação para o acerto de conflito. Então, diferente na mediação, ele não vai falar. Na mediação, ele vai simplesmente orientar os dois. Olha, analisem a situação, analisem o outro. Ele vai simplesmente mediar a resolução do conflito. Na conciliação, não. Na conciliação, ele propõe, tá, uma solução. E é comum, principalmente, sabe aonde a gente encontra a conciliação? Como eu posso dizer para vocês, nas causas trabalhistas, onde patrão e empregado, às vezes, tem uma demanda, aí eles vão lá e o juiz faz uma conciliação, fala, ó, e daí, vamos chegar num acordo, vamos fechar, um oferece tanto, até ter uma conciliação. Nesse caso, e a arbitragem, que é o último? A gente pode dizer que a arbitragem, ela vai decidir o conflito com base em critérios. Que critérios é esse, professor? Critérios objetivos, tá? E específicos, que são, dentro do processo, um processo que nós poderíamos chamar até litigioso, onde a parte neutra tomará a decisão final. Nesse caso da arbitragem, seria como se fosse o juiz. Ele vai falar, se não for litigiosa, né? Porque se for litigiosa é através judicial, e sem ser litigiosa, você vai ter o quê? Uma arbitragem aqui, sendo que essa decisão vai ser como se diz? A final. O árbitro vai pôr, com base em tudo que ele analisou das duas partes, né? Ele é uma pessoa neutra, tem que saber aqui que ele é uma pessoa neutra, tá? E ele, com base na sua decisão, ele vai impor alguma medida para acabar esse conflito. E a partir daí, você não tem o quê? Você não tem direito a fazer uma segunda... Como eu posso dizer para vocês, não tem direito de recorrer. Então, se você contratou um árbitro, ele vai ser para falar, não, vai ser assim. Se você gostou bem, se você não gostou, amém. Não tem como recorrer, porque ele analisou e teve equidade, teve justiça para sanar essas duas partes. O que é mais vantajoso? Você ter uma mediação judicial ou uma mediação não judicial? Vão pensando que daqui a pouco a gente vai ver sobre isso. Mas quando nós falamos em conciliação e hack, nós estamos as ferramentas que existem, nós temos aí no caso a mediação, a conciliação, a arbitragem e a negociação. A gente tem que pensar que às vezes elas podem ocorrer juntas. Como assim, professora? Olha, você pode ter a conciliação e a oh, meu Deus do céu. Desculpa. O professor hoje está meio com branco aqui. Você pode ter menos arbitragem, os outros 3 processos podem ocorrer de uma única forma. Você começa negociando, aí vocês viram que deu um impasse, você chama um conciliador, ele vem, ajuda, não deu jeito, então nós vamos tentar fazer uma mediação. Então esses 3 pontos podem ser trabalhados juntos. Agora a arbitragem, que eu vou buscar alguém diferente para fazer e finalizar, ok? Bom, lá no slide nós vamos ver então que as ferramentas de resolução de conflitos, nós ainda temos quais delas? 2. No caso, o compromisso corporativo. O que é compromisso corporativo? Quando nós falamos em compromisso corporativo, nós temos que adotar como a política da empresa, ela faz nos seus compromissos. Então, quais são... Se a RAC é um compromisso corporativo, ela deve constar onde? Nas cláusulas desse contrato. Portanto, a forma do padrão de resolução de conflitos,
adotada por várias empresas, está no compromisso de afirmar nas cláusulas contratuais quais das hacks eles serão utilizados em cada processo. Antes do quê? Antes de ir para o litígio, que é a briga judicial. Então, nesse caso aqui, quando nós falamos de compromisso corporativo, tanto Zacarias como Matias, me desculpa, eles têm que estar bem claro para eles que se eles não fizerem isso de uma forma simplificada, dizendo o que eles vão fazer no caso de impasse, se um achar que deve. Exemplo que eu falei para vocês lá do riscadinho do carro. Se um achar que o Zacarias achar que é o Matias que tem que pagar e o Matias achar que é o Zacarias e não estiver no contrato isso quem é que vai ser pagar, vai ter que utilizar uma dessas ferramentas de hack para resolucionar o conflito. Por isso que a inclusão da hack é muito importante, pois ela facilitará o processo e não vai deixar o quê? Uma das partes aqui, ou o Matias ou o Zacarias, vulnerável. Vai ser um ganha-ganha para ambos. Portanto, nesse caso aqui, como que nós vamos resolver essa situação-problema? Vamos pensar. Como é que a gente vai ajudar? Quais são as alternativas que eles têm para resolver esse problema? Primeira coisa, tem que fazer um framework, depois fazer um contrato bem feito. Mas vamos resolver a situação lá no slide? Matias deve incluir no contrato as soluções para os possíveis conflitos. Olha aqui. Então, quais seriam essas soluções? E a partir daí, a ferramenta utilizada é a hack. E dependendo do nível de conflito, o mesmo pode ser resolvido por mediação, arbitragem e conciliação. Nesse caso aqui, o melhor seria a mediação e a conciliação, indo por último para a arbitragem. Lembrando que a arbitragem ela vai ser imposta e a partir daí ambos terão que recorrer a esse trabalho. Então, quais os itens que devem constar no contrato? Aquilo que a gente falou anteriormente. Quais são as avarias, quem serão responsáveis pelas avarias, pelos tipos de avarias, qual será a forma de pagamentos que serão realizados. Então, esse pagamento será realizado por quilômetro rodado ou por mensalidade, nós vamos ter que entender isso daí. As entradas e saídas, então quando serão? Como é que vai ser isso aqui? O carro vai ser, eu vou pegar ele com o tanque cheio, com o tanque vazio, como é que vai ser essa reposição aí? Tempo de troca da frota, bom, se o meu contrato é de 18 meses, então eu vou trocar isso a cada 6 meses, não vou? Como é que vai ser isso daí? Forma de utilização, quem é que vai ser utilizado isso? Vai ser só o motorista que dirigirá ou qualquer pessoa da empresa pode dirigir? Então tudo isso tem que estar atrelado lá nesse contrato, evitando assim que as pessoas tenham algumas dúvidas que depois pode surtir. Exemplo, se eu tenho uma troca de óleo e ela é por quilômetro rodado, se eu ando muito, ele vai trocar muito mais rápido do que o prazo de tempo. Então, isso são coisas que tem que estar no contrato, dizendo quem será o responsável por essa manutenção do veículo. Tranquilo? Então, chegamos ao fim da nossa segunda situação-problema. E eu convido vocês a assistir o vídeo que vai dar a introdução para a nossa terceira situação-problema. Vamos lá? Agora você já resolveu com o professor 2 situações-problema. Os conceitos por trás delas foram vistos antes na pré-aula. Ainda faltam 2 SPs para que a gente possa encerrar a unidade. Perceba que estamos seguindo aqueles 3 passos. Compreendemos e interpretamos o enunciado da SP, levantamos hipóteses sobre ela e aplicamos os conceitos para resolvê-la. Surgiu alguma dúvida? Envie para nós. Agora é a hora. Não deixe para depois. Vamos à próxima SP. Vocês viram que abacaxi Camires deixou para nós? Então, agora nós temos ali que olhar minuciosamente quais são as cláusulas contratuais
o que eu preciso fazer, quais são as hacks que eu vou analisar ali, que deverão estar nessas cláusulas. Por favor, que não seja naquelas letras mínimas que a professora tem que usar o óculos para enxergar, daí ainda não enxerga, hein? Não vai fazer isso, faça um contrato bem feito, que ambos consigam ler. E não simplesmente na metade do contrato, que não seja também muito extenso, que ele seja sintetizado, que ele seja claro, objetivo, para que a gente não canse. Porque se você tiver um contrato de 50 laudos para ler, chegou na metade você já está assim, eu vou assinar logo isso aqui, porque não tem paciência para isso. Mas então vamos ao slide ver o que a gente vai ajudar esses dois amigos a continuarem. Bom, quem nós vamos ajudar? Nós vamos ajudar na renegociação do contrato de Zacarias com Matias. Renegociação, sim, opa! Então, quer dizer que nós, após 7 meses de contrato, o que aconteceu? Eles quiseram renegociar. Por quê? Porque apareceu um problema. No contrato inicial, dizia que seriam 5 caminhonetes, não é? Mas uma aí apresentou problema e esse problema começou com muitos reparos e gastos para Matias, que acreditava que o problema era do quê? De má utilização do veículo. Então, como eu disse, pezão na embreagem, mãozona em cima do câmbio, entre outras coisas. E aí, Zacarias queria a revisão do contrato, por quê? Para que ele tivesse, como ele contratou 5 veículos e um vivia no conserto, ele ficava apenas com 4. Ele queria, então, que tivesse um veículo adicional para substituir aquele que estivesse na revisão. Então, a partir daí, eles precisavam do quê? De um adendo, certo? Precisaram do que nós chamamos de rever as cláusulas contratuais e, a partir daí, esboçar um novo framework para que você pudesse colocar algumas outras coisas que não constavam no contrato. Uma delas, então, seria a reposição desse veículo. Como é que iria fazer? Seguro iria cobrir? Como é que iria trabalhar? Será que a má utilização desse carro está impactando no carro? Ou será que é um carro que veio de defeitos da fábrica? Porque você sabe, quando você compra um carro 0 km, você tem os pré-requisitos que ele deve apontar ali até... tem carros que têm 5 anos de garantia, tem outros que têm 1 ano só. Então, você tem que ver, aquele item é de garantia? Poxa, se ele comprou todos os veículos novos, por que está dando problema? Então, a gente tem que analisar. E isso tudo tem que estar constando no contrato. Por isso, dentro das nossas, nós chamamos das nossas hacks, né? Resolução alternativa de conflitos, nós temos que pensar qual nós vamos utilizar. Nesse caso aí, e agora? Nós vamos fazer um novo contrato, nesse contrato nós vamos buscar um mediador. O que nós vamos fazer para corrigir esse problema e continuar essa parceria entre Zacarias e Matias? Vamos lá no slide então entender um pouquinho mais? Bom, nós já vimos que as hacks, resolução de alternativa de conflitos, vamos bater na tecla, nós vimos anteriormente, mas agora nós vamos reforçar. O que é arbitragem? Quando nós falamos de arbitragem, né, é uma forma de hack, que é a resolução alternativa de conflito, na qual as duas partes não conseguem solucionar um conflito entre si e recorrem àquela terceira pessoa, tá? Que é uma pessoa, no caso aqui é o árbitro, que é neutro, para quê? Para solucionar o problema. Então, há contratos que já prevêem, inclusive, o tipo, tá? O tipo de árbitro que você vai ter. Nós chamamos disso de compromisso arbitral, né? E aí você pode dizer que, nesse caso, o custo de uma arbitragem, quando ele não ele já está colocado, ele é feito por um especialista, ele é... Ô, professora, hoje a professora tá ruim, hein?
A fibromialgia dela está deixando ela doidinha. Então, esse especialista aqui no caso, ele vai ficar mais barato e mais rápido, ou melhor, não pode dizer mais barato, mas menos custoso, né, de tempo e de dinheiro, do que se você levar isso para uma decisão judicial, que é quando você leva para os outros fins, para um juiz dar aquela palavra. Conciliação. O que é conciliação? O conciliador deve sugerir uma solução para o conflito, haja vista que, né, ele está comprometido com a solicitação da disputa entre as duas pessoas. E nesse caso, ele também, além de estar envolvido na disputa, ele está envolvido na solução desse problema. A partir daí, ele vai mostrar as vantagens e as oportunidades de celebrar um acordo dentro dessa disputa. Então, o conciliador, ele vai mostrar, olha, vejam só, o que nós vamos fazer? Puxa aqui, puxa ali, vai ser melhor para vocês, trabalhem dessa forma. E na mediação? Na mediação, o principal objetivo é restabelecer o diálogo. Afinal de contas, esse é uma forma de solucionar que é muito importante. E a partir daí, dentro da mediação, nós temos 4 tipos de mediação. A primeira é a facilitadora, tranquilo, né? Porque a facilitadora, a gente pode dizer que o papel do facilitador é o quê? Como o próprio nome diz, é do diálogo, fazer com que as partes tenham uma conversa para chegar ao quê? A negociação, que é um dos processos. Já a mediação avaliativa, como o próprio nome diz, ela já está ligada a ver se tudo aquilo que foi feito, o que foi descumprido do contrato, ou então que deixou brechas, que não for feita. Então, ele avaliar todo o processo, ambas as partes, para a partir daí dessas cláusulas, fazer uma avaliação e mediar esse conflito. Bom, a judicial, aí você já vai ter que buscar, né, na justiça uma forma de resolver. Então, a mediação judicial, quando não entra no acordo, e aí é muito ruim, porque isso vai ser o desgaste, e ela tem tempo. E a essa judicial, como eu disse para vocês, que nós podemos ter aquele mediador que eu disse lá para vocês, né, uma terceira pessoa, um juiz neutro, que não é o juiz de direito, mas uma pessoa que exerça o papel de árbitro para facilitar nesse caso. Diz para mim, vocês já pensaram que os mediadores, quais são as habilidades que o mediador deve ter numa negociação? Primeira coisa, ele deve ter uma facilidade muito grande de diálogo, ele deve ter uma facilidade de oratória, de síntese, ele deve ter uma habilidade psicológica muito grande de entender também o que não está escrito ali nas entrelinhas do conflito. Então, tudo isso vai facilitar nesse processo de mediação. É importante, então, que a escolha desse mediador seja uma pessoa que tenha um conhecimento, um know-how e que tenha preferencialmente já participado de negociações nesse ramo, porque daí o entendimento dele é mais fácil e ele vai ter uma visão macro dos objetivos e de como isso é trabalhado. Portanto, nós vamos lá agora resolver a situação, né? A nossa terceira situação problema. Vamos lá no slide ver como resolver? Bom, se Zacarias e Matias devem utilizar a mediação por ser o método mais adequado para eles no momento, é importante que eles saibam como essa mediação será, né? Quem será, então, nesse caso de mediação, quem será o facilitador, o mediador? Será que eu posso utilizar, além da mediação aqui no caso, a conciliação, os dois juntos? Posso, né? Claro. Então, para isso é importante pesquisar e contratar uma empresa especializada na mediação. Como eu disse anteriormente, uma que já tenha know-how nesse segmento, facilitando assim esse processo. Caso não cheguem a uma solução, os amigos deverão utilizar a arbitragem, né,
para solucionar o problema, de preferência com a ajuda de profissional com experiência no ramo de locações de veículo. Então, vejam, alguém que tenha a habilidade que eu falei para vocês. E além da habilidade, ele tem o quê? O conhecimento, tá? O conhecimento técnico da área. Por quê? Por que o conhecimento técnico? Porque às vezes alguma coisa que faltou lá no contrato, ele pode visualizar e auxiliar os meninos a conseguirem se organizar para não ter mais problemas. Afinal de contas, a gente não quer que dois amigos briguem e pelo jeito que eles continuem muito mais ainda essa negociação, correto? Finalizamos então a nossa terceira etapa e vamos para a quarta e última situação problema. Vamos assistir ao vídeo? Até agora vimos 3 situações problema sendo resolvidas pelo professor, com conceitos que aprendemos na pré-aula. Você tá vendo que a pré-aula é a chave. É importante refletir sobre como aplicar todos esses conhecimentos no seu dia a dia, contextualizando cada uma das SPs. Você já parou para pensar como tudo isso que você está aprendendo pode te ajudar na vida profissional? Gostaria de lembrar também que, em caso de dúvida, você sempre pode usar o chat. Participe, envie suas dúvidas. Então, vamos nessa! Vamos lá? Vamos rapidinho, porque hoje eu quero ver se eu respondo bastante pergunta, hein? Será que vocês têm perguntas hoje? Então vamos lá no slide, vamos ver quem nós vamos ajudar? Vamos ajudar Matias a avaliar se fez um bom negócio. E o que vamos fazer? Ajudar a fazer uma avaliação do contrato e fazer um checklist de desempenho. Como é que a gente faz uma avaliação do contrato? Primeira coisa, entre os pontos iniciais da preparação e até o fechamento do acordo. E isso nós vamos conseguir fazer aonde? Lá na última etapa de avaliação final, onde nós vamos ver se cada ponto do contrato foram feitos, se não ficou faltando nada, se tudo está bem organizado. E para isso, nós precisamos avaliar a negociação. E uma negociação bem-sucedida não pode ser medida apenas se o negociador atingiu seu objetivo e conseguiu o que desejava. Por quê? Porque a negociação, ela é muito mais do que uma venda ou uma compra, pessoal. Ela é um relacionamento. E um relacionamento, ele tem que ser pautado nas expectativas e também na avaliação de ambas as partes, se aquilo foi satisfatório ou não para ambos. Então, ela deve ser avaliada com base em toda a execução do acordo e não apenas em parte. Isto é, se ela foi feita de maneira adequada e se conseguiu gerar valor, ou melhor, agregar valor para as duas partes. Então, esse é um dos fatores importantíssimos dentro da negociação. Portanto, a negociação evolutiva, que nós já vimos anteriormente, a negociação por interesses, que é quando se satisfaz os ambos, a negociação evolutiva, ela nasceu lá na teoria dos sistemas, né? Quando Bertrand, ele disse que toda ação tem uma reação que vai provocar uma nova ação. Nesse sentido, eu posso dizer para vocês que o enfoque sistêmico parte do princípio que, durante uma negociação, cada um desses aspectos não age isoladamente, então uma ação, mas sim de maneira interrelacionada a um aspecto que pode ser influenciado do outro e assim sucessivamente. Então, ele é um processo cíclico. Se você está desgostando de uma coisa, quanto mais coisa, pode dar aquela lei de Murphy, né? Uma coisa dá errado, vai dar errado sempre. Então, cuidado. Essa negociação também prevê que podem existir vários subsistemas dentro de um sistema maior. Então, a negociação, sobre essa visão
da teoria sistêmica, ela está atrelada com o observar, o interiorizar e aprender com a experiência passada. Então, são ideias para que hoje os ambientes incertos, né, ela é utilizada principalmente em momentos de turbulência como agora. Para quê? Por quê? Porque ela constrói um relacionamento de longo prazo. E isso que é importante em momentos de crise, onde você vai ter um parceiro que vai estar, assim como você, buscando o ganha-ganha. Aí, podemos dizer então, né, que para resolver essa situação não é muito difícil. O que nós vamos fazer? Matias e Zacarias realizaram um bom negócio e ambos estão pensando em quê? Em aumentar essa parceria nos negócios. Por quê? Veja só, se um tem que vai continuar precisando das 5 caminhonetes e o outro já tem essas 5 caminhonetes, não é melhor ambos chegarem num acordo do que buscarem novos parceiros? Claro, né? Porque tem um desgaste, aqui você já tem um contrato. É mais fácil você realinhar as partes que são necessárias, né? Como diz a teoria sistêmica, vendo o todo, mas melhorando só as partes, não é? Do que você refazer tudo isso novamente. Mas para avaliar os resultados, que foi positivo, Matias teve que responder alguns questionamentos. E é aqui que é o bacana. Primeiro, foi possível concluir a negociação? Buscaram-se interesses? Então, ela foi uma negociação por interesse ou foi uma negociação por posição? Eles foram encontrados esses interesses? Então, nós podemos dizer aqui, fazendo uma reflexão, que a negociação foi concluída sim. Tanto que eles fizeram uma renegociação. Buscaram-se posições ou interesses? Interesses, onde ambos estavam preparados, né, para continuar nessa negociação. E esses foram encontrados? Foram. E a partir daí, nós podemos dizer que uma das perguntas que está ali no caso seria: você soube fazer perguntas? Aqui ele tem que pensar bastante. Por quê que ele tem que pensar bastante? Nós não podemos fazer perguntas que levem apenas ao sim ou ao não. Nós temos que fazer perguntas abertas para levar, esclarecer. Lembra que eu falei para vocês em uma das etapas da negociação anterior? Nós precisamos clarificar, saber se realmente as expectativas da pessoa com o nosso produto estão sendo atingidas. Sobre escutar atentamente as respostas. E esse escutar atentamente as respostas está ligado até quando houve o silêncio, tá, pessoal? Muitas vezes o silêncio, ele faz com que nós não entendemos muito mais do que algumas palavras. Você utilizou a autoridade de maneira correta? Então, a tua autoridade ali como administrador daquela empresa, ele não foi repassado além do que precisava? Estava certo? Então, coisa para se pensar. Você utilizou a estratégia de primeira oferta de maneira adequada? Bom, se você fez a primeira oferta, o momento foi o correto? Ou foi o outro que fez? Então, são coisas que você vai ter que analisar. Poderia ter feito em outro momento? Ou eu realmente fiz corretamente? Avaliando. Você conseguiu observar a negociação sob a perspectiva de todas as partes envolvidas? E aí eu digo para vocês, aqui era um momento, se você conseguiu observar, por que não usar o que eu respondi para vocês lá na aula passada? Lembra que vocês ficaram em dúvida? Por que não aqui eu não usar? Não vou falar para vocês. O que é? O framing mesmo? Agora vocês já sabem, né? O framing nada mais é do que uma ferramenta psicológica onde eu consigo agregar valor. Então, para eu convencer o outro que é importante a renovar o contrato comigo, eu poderia falar para ele: olha, pense bem, aonde você vai encontrar um outro logador que te conheça, que tenha amizade com você, que saiba da importância, que tenha, talvez, o meu custo esteja um pouquinho mais alto que o do outro. Mas, veja, os meus veículos são bons,
a qualidade deles são maiores, seus motoristas já estão acostumados com eles. Você traz alguma coisa, eu já arrumo para você. Veja esse relacionamento. Então, quando você tem um framing, mas usa ele, você pode agregar valor a essa negociação. Então, é importante que você, como contratante ou como contratado, entenda que algumas coisas, por mais que você tenha pensado, feito lá um framework bacana, pode ficar faltando. E é esse detalhe que quando a gente vai renegociar, às vezes a gente pode usar tanto a nosso favor, como o outro pode usar ao contrário. Então é importante que nós conheçamos todas as nossas técnicas, saibamos quais são as melhores formas de resolução de um conflito, se ele aparecer, qual técnica nós utilizaremos, quais são as cláusulas desse contrato que são imprescindíveis de serem trabalhadas, porque quando eu sou prestadora de serviço para o outro, se eu não prestar meu serviço corretamente, o outro não vai prestar e vai dar uma cadeia como se diz, de problemas que vai resultar o quê? Talvez até na quebra de uma das empresas. Por isso que é importante que os contratos sejam assinados e principalmente resguardados aos possíveis problemas que ali terão, tá? E por último, lá no quadro nós vamos ver as últimas perguntas, né? Você soube usar de reciprocidade para negociar os interesses? Acredito que no caso dos dois aqui eles tenham, né? Porque eles separaram bem as partes do problema, eles conseguiram, né? Continuar com a amizade. Você conseguiu estabelecer uma relação de longo prazo? Sim, quando teve a renegociação ali, se ele quis renegociar, é porque nós temos uma negociação e nós temos um acordo. E esse acordo vai ser celebrado novamente. Conseguiu estabelecer uma negociação ganha-ganha? Positivo, sim, e como, né? A negociação gerou valor? Então, aqui você vai ter que responder se gerou valor. Qual tipo de valor? Só o valor financeiro? Não, você vai ter que ver também se agregou valor no relacionamento, na confiança, no estabelecimento como eu posso dizer, se ambas as partes ficaram extremamente felizes, tá? E por isso, quando nós falamos em analisar essa negociação, se você não consegue analisá-la como um todo, analise por partes. Vai fazendo um checklist, por exemplo, na primeira parte, primeiras vezes. Que deu certo aqui? Olha, o aluguel é por tempo, as avarias. Então vai pegando ponto por ponto do contrato, vá fazendo um checklist para você ver se deu tudo certo. Aonde tem oportunidade de melhorias, faça novamente, converse com outra parte, use o diálogo para chegar a um consenso, porque o contrato é simplesmente para resguardá-los de qualquer conflito posterior, não é? Então tem que ser bom para ambas as partes. Resolvemos nossa última situação problema e agora nós vamos dar início ao vídeo de participação da aula, onde eu vou trazer para vocês mais um pensamento, um desafio e responderei as perguntas de vocês. Vamos lá? Chegamos ao momento final da nossa aula. Agora que você passou por todas as SPs, mais do que nunca é o momento de refletir sobre o que foi visto. Como esses conhecimentos se aplicam no seu dia a dia? Ter consciência de como utilizar em sua realidade os conceitos vistos aqui é o que vai fazer de você um profissional diferenciado no mercado de trabalho. Participe! Agora é o momento de muita interação. Envie suas dúvidas. E não deixe de acessar o seu ambiente virtual e completar este ciclo fundamental para a sua aprendizagem, fazendo a pós-aula. Bom, começando, né, a desafiar vocês, lá no slide eu trago para vocês uma nova situação. O restaurante de André está sendo prejudicado por causa de alguns fornecedores que estão
entregando produtos de baixa qualidade. André não possui contrato com esses fornecedores. Ele não conhece as hacks. O que você sugeriria para André para que esse problema fosse solucionado? Qual seria a solução para vocês? O que vocês acham? Pensem bem. Quando nós falamos em restaurante e nós estamos falando de fornecedores de produtos, muitas vezes esses produtos são hortaliças, né? Que depende do tempo. Então, algumas coisas, mesmo que seja informal, você tem vários fornecedores, um contrato, ele é importante. Aonde vai estabelecer a qualidade, qual o tipo de produto que se vier, por exemplo, você pode recusar. Então, algumas coisas, porque se aquele produto que você recebe não for de qualidade, o prato que o André vai servir lá no restaurante dele também não terá qualidade. Só que pensem, então aí ele foi falar com o seu fornecedor, o fornecedor falou, olha, não tem o que eu fazer, porque a GO estragou toda a alface. E aí? Você quer essa alface ou não? Então, se no contrato ele tiver lá algumas cláusulas, né, tiver uma hack, por exemplo, da mediação, olha, eu não tenho alface para entregar, mas eu posso substituir, vai colocar lá no contrato, que se no caso a alface não esteja boa, pode substituir por uma hortaliça similar. Então, isso pode facilitar. O importante é que tem algumas normas contratuais estabelecidas, como prazo de entrega, não é assim? Produtos substitutos, a possibilidade de devolução. E uma coisa que nós não falamos ainda sobre o contrato é se o contrato não estiver bom para ambas as partes, ele pode ser rescindido. Provavelmente há uma cláusula que diz quais são os possíveis motivos de rescisão, tanto para um lado quanto para o outro, e se aquele que não cumprir também tem a multa que pode gerar em rescisão. Então, tudo isso é bem escrito. Por isso que o processo de comunicação é importante. A professora bateu lá na tecla e vai bater de novo agora. A árvore da decisão também. Leiam bastante, porque isso faz vocês tomarem uma decisão sobre o que eu porei ou o que eu deixarei fora em um contrato. E agora, né, chegou o momento gostoso da aula, de eu responder as perguntas, as dúvidas de vocês. Então, a partir de agora, o diálogo de vocês comigo, né? Lá no slide, tem vocês bonitinho na dúvida e eu aqui para responder. Bom, os alunos pedem um exemplo de árbitro que não seja juiz. Não precisa ser juiz. A palavra juiz de árbitro pode ser igual assim. Um jogo de futebol tem um juiz, não tem? Então, aquele ali é o árbitro. Mas vamos pôr numa situação do caso dos dois, do Zacarias e do Matias. Um juiz ali poderia ser um advogado que eles contratassem, ambos contratassem, para analisar. Um que fosse especialista em locação de veículos, por exemplo. Tá? Então, poderia ser um juiz, esse advogado. Ou então, não, eu tenho uma seguradora que pode ser a mediadora. Então, eu vou escolher esse árbitro, eles em parceria vão escolher para fazer algo, essa mediação, essa arbitragem fora do processo. Tranquilo? Sobre as variáveis, contrato, acordo, citado na situação problema, estão perguntando se o lucro seria o valor da locação. Não, o valor da locação, ele não é o lucro. O lucro tem que estar embutido dentro do valor da locação. Concordam? Por quê? O valor, se eu coloco um veículo, a locação a R$500 o dia, tá? Vamos por isso, eu não tenho a mínima ideia quanto custa um carro assim, mas acho que é por aí mesmo, então, um veículo desse, uma caminhonete, ou mais. Talvez por dia ele seria mais caro, mas se você fizer um contrato de longo prazo, né, como uma empresa, pode ser menor. Vamos por assim, R$10 mil mês, tá? Qual é a situação que vocês perguntam aqui? Se esse seria o lucro. Os R$10 mil tem que ser um valor que dê para pagar os custos fixos, os custos variáveis e ainda eu retirar o meu prolabore ali, né? Porque se ele é o dono, ele está precisando pagar seus funcionários e ter um pouquinho de sobra para fazer o caixa
que é um investimento, né, que vai ser o rendimento que ele vai ter para a próxima aquisição ou para crescimento da empresa. Então, dentro do valor como a gente diz ali, da manutenção, esse valor que você paga por dia, ou como você diz, as variáveis do contrato, do acordo, o lucro, ele está embutido no valor total. Então, vai caber você fazer a redução dos custos. Por que é importante a manutenção? Então, eu ter aquele contrato de manutenção. Porque um carro que me dá muita manutenção, ele diminui o quê? Minha margem de lucro. Concordam? Se eu tenho que mandar tudo... Então, às vezes, aí vem a decisão. Eu, que sou o dono daquele carro, eu vendo ele, reponho um novo na frota, ou eu continuo com aquele me dando desgastes? Tudo isso você vai pensar lá na árvore da decisão. Lembra? Aí a professora até dá um exemplo para vocês. Então, é bacana que vocês analisem essas variáveis. Então, o lucro, ele está embutido dentro do pacote total. Cabe a você fazer com que seus custos fixos diminuam e os variáveis também, que é combustível. O custo variável de um carro, ele está ligado muito à quilometragem. Quanto mais você anda, maior são os gastos, né? A terceira pergunta, deixa eu mandar um beijo para todos vocês que estão participando, né? Que delícia, eu adoro esse momento, é tão bom ter vocês alunos participando. Vem mais uma pergunta. Reconhecer o estilo de negociar da outra parte torna possível prever as ações e reações do comportamento? Olha, todas não, porque as pessoas são únicas e elas podem ter alguma coisa, assim, um desponte, de repente, diferente. Mas 99% sim. Quando você já sabe, conhece a outra parte, estudou, sabe dentro dos estilos dele lá, qual o estilo que ele facilita em muito entender esse processo. Tranquilo? Bom, praticamente encerrando a nossa aula, né? Passar tão rápido, pessoal, porque às vezes eu começo a me empolgar aqui, eu vou falar para vocês até amanhã e ainda falta assunto, ainda falta tempo. Mas eu queria me despedir de vocês e fazer com que vocês prestem muita atenção nesse vídeo de encerramento da nossa aula, onde ele vai fazer um resumo e vai esclarecer talvez alguma coisa que eu, da minha forma, não tenha falado tão claro e não tenha chegado para vocês. Ressalto a importância de vocês lerem novamente a unidade e fazerem a leitura para a próxima aula. Então, um beijo, bons feriados para todos e fiquem com Deus. Finalizar, você deve estar de acordo com os termos. Concordo. Acho que não precisa ler, né? Blá, 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 blá. Li e concordo. Concordo. O que eu estava fazendo ali é algo que muitas pessoas costumam fazer. Concordar com os termos de um acordo sem os ler de fato. Você já parou para pensar nas consequências disso? Ao criar uma conta nova de e-mail, contratar um serviço de telefonia, ao admitir um prestador de serviço, ao comprar um produto, ao fazer um plano de uma academia, se matricular em um curso ou comprar e vender algo pela internet são alguns dos exemplos. A todo momento estamos fechando acordos em que prestamos serviços e recebemos por isso, ou que pagamos pelo serviço de alguém. E para garantir o cumprimento da obrigação de cada parte, é importante um documento válido que comprove a responsabilidade de cada pessoa envolvida. Para isso, é sugerido uma etapa importante de uma negociação, a elaboração de um framework. Ele é uma espécie de esboço ou panorama geral do acordo que, além de deixar as pessoas mais preparadas para se aliarem, ainda descreve todas as variáveis que as partes esperam contemplar. Por isso não adianta desenhar um framework pensando em apenas um dos lados. É importante ressaltar todos os objetivos esperados, incluindo valores, termos da negociação, detalhes dos serviços prestados e qualquer outra informação relevante. É preciso se atentar ao fato de que o framework não é um acordo ou uma proposta formal. Ele é apenas um guia que serve para manter os interessados centrados no que é realmente importante na negociação. O documento que vai concluir formalmente todo o acordo é o que chamamos de contrato. É nele que se registra as decisões entre duas ou mais pessoas para a execução de alguma coisa, sob determinadas condições. Mas quando se deve fazer um contrato? Ele é necessário em acordos simples do dia a dia e em acordos mais complexos, como na hora de fechar um grande negócio com uma empresa, por exemplo.
Imagine que depois de longas conversas, planejamentos e negociações, uma empresa finalmente fechou uma parceria importante para a companhia em que um alto valor em dinheiro foi investido. No entanto, meses após o acordo, uma das partes não está cumprindo com o prometido. É o contrato que vai garantir um amparo legal. Nesse caso, ele permite a contestação dos termos não cumpridos na justiça. Antes de elaborar um contrato, é preciso estar ciente de vários elementos. Os 3 mais importantes são: checar se existe um acordo entre as partes, se existem obrigações das 2 partes e se esse acordo é dentro da lei. É muito importante que a pessoa que vai redigir o contrato conheça tudo o que foi acordado entre os envolvidos e também conheça as leis do país. É imprescindível que o contrato esteja de acordo com as normas exigidas para ser considerado válido. Porém, mesmo com a existência de um contrato, pode acontecer de as partes em algum momento entrarem em conflito. Neste caso, um terceiro neutro e imparcial é chamado pelas partes para solucionar o mal-entendido. Ela utiliza ferramentas como a negociação assistida, a arbitragem, a mediação e a conciliação. Essas técnicas, em geral, são velozes, baratas e mais simples do que recorrer ao poder judiciário. É muito importante em uma negociação manter a visão e interesses comuns. O ideal é que as relações e parcerias sejam a longo prazo. Vivemos em um mundo moderno em que é preciso saber ler os ambientes para se adaptar rapidamente a situações adversas, pois qualquer mal-estar pode afetar diretamente as negociações. Fique atento e estude. Até mais!